ao inferno. Eu vou estar colocando esse vídeo para você aí. Você vai assistir, vai dar a sua opinião, vai falar o que você acha sobre todo esse assunto. O que você acha no Pablo Marçal está falando que o homossexualismo não leva a pessoa para o inferno, né? Respeito muito o Pablo Marçal como alguém que é empresário, alguém que mexe com negócios, ele é muito bom, mas acredito que teologicamente ele não tenha a capacidade para estar opinando sobre esse assunto. Vou colocar esse vídeo aí para você, você vai ver, você vai assistir e vou voltar citando alguns textos bíblicos para você tirar suas próprias conclusões, tá ok? A Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Não fala. Isso é religioso. Filhos, você pega a cabeça da sua mulher. Então eu não me vejo isso. É quando as pessoas dizem assim, inferno, você vai pro inferno, eu não sinto isso de maneira nenhuma. Eu sempre me senti um cara extremamente abençoado. Nunca me senti desamparado por Deus, porque eu era gay, porque eu sou gay. Nunca. Se eu disser pra vocês, eu vou estar mentindo. Se eu chegar lá em cima, ele disse, vai ser a primeira coisa que se eu puder perguntar, se ele der essa ousadia de eu perguntar, você, Senhor, que porra é essa? Como é isso? Então, eu acho que ele, quando ele vê o meu coração, ele vê o meu coração com muita verdade, com muita limpeza. Eu olho para ele e digo, Senhor, eu não sou Jesus Cristo e nunca serei. Eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu não vou puxar tapete de ninguém, eu vou dividir, sabe? Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para ser um bom ser humano, eu vou saber entrar e sair dos lugares, sabe? Eu vou... Ô Carlinhos, mas ouvindo, não dá. Com todo respeito, a Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Não fala. Isso é religioso. Uhum. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Existe a salvação e existe o reino. Tem 3 tipos de pessoas. E como você está falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Eu não falo por religião. Tá bom? Não salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora, os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra em um governo. A Bíblia é clara com isso. Tem gente que vai querer, na próxima geração, adulterar a Bíblia, mudar a Bíblia para que se adapte às pessoas. Eu acredito muito na sinceridade do seu coração, mas uma coisa é nítida. Não é só homossexualidade, é adultério, é gente que fornica. Tem uma série de coisas em Apocalipse que diz que quem pratica e vive nessa prática não vai. Eu não quero te confrontar, eu quero, como amigo, te explicar isso. Não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Para todo mundo que está assistindo, a maioria da terra é não salva. Porque lá em Romanos está escrito isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo, eu, você, o Carlinhos, todo mundo. Eu quero a salvação. Desvio da nossa alma do inferno. A salvação não é para o nosso corpo e não é para o nosso espírito, é para a nossa alma. A remissão é almática. É sobre esse campo de energia. Agora, sobre descumprir o que a Bíblia fala, sobre uma terminologia de quem pratica isso não vai entrar, é interessante você que é religioso, muitas vezes você acusa alguém que é homossexual, mas você é adúltero. Você pode acusar as pessoas de tudo, mas parece que o pecado de alguém é maior que o outro. Então, independente do que a gente acredita ou pensa e tem nosso sistema de crença, quando a Bíblia é categórica é uma coisa. Existem pessoas, por exemplo, Carlinhos, que falam assim, ó, beber é pecado. E eu vou apanhar por causa disso aqui, mas eu vou falar, não é pecado. A Bíblia não fala que isso é pecado. O pecado é perder o controle mental absoluto. Quando você deixa de ter sua plenitude mental, você pecou. A Bíblia não te dá liberdade para falar o que é pecado e o que é. O que é pecado está escrito é pecado, e o que não é invenção sua, você que está inventando. Então, você que está assistindo, eu queria que você tivesse misericórdia com as pessoas e entendesse um lado de Jesus que ele nos ensinou, tenha misericórdia. Ninguém precisa de mais condenação do que já recebeu. Todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Eu não quero ser o pregador aqui, mas tendo proximidade com o Carlinhos, amizade, respeito completo. Irmão, todo livre quer a liberdade do outro. Eu quero que você tenha a sua liberdade. Mas em momento nenhum, sendo seu amigo, né, tendo proximidade a você, eu poderia ignorar o que está escrito nessa palavra, porque eu vou morrer e você vai morrer, a palavra vai continuar. Sobre o que você está falando, é uma decisão sua, e eu vou continuar respeitando até o último dia da nossa amizade. A palavra é muito clara. Ela fala que não vai reinar.
e não tem o que a sua crença ou a minha faça para mudar isso. Mas sobre salvação, para vocês pararem de ser inúteis e muitas vezes religiosos, e faz com que essas pessoas saiam do mover de Deus, ela não fala que o que você pratica de pecado vai te tirar. Existe crença religiosa que fala sobre isso. Então eu falo na maior humildade, conhecendo um pouco essa palavra, que eu estudei, vivo e curto demais esse rolê. Parem de confundir. Então, queridos, a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Isso é bíblico, é claro. Levítico, a Bíblia vai nos dizer que o homem não pode deitar homem com homem, não é verdade? Também 1 Coríntios, capítulo 6, vai nos falar sobre o pecado da imoralidade sexual, não é? Que Paulo está tratando ali na igreja de Corinto. A Bíblia também diz que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós não podemos agir de qualquer maneira. E a partir do momento em que eu sou o templo do Espírito Santo e que eu estou cometendo, como ele diz sobre outros pecados aí, é claro, adultério e outros demais pecados, fornicação, mentira, roubo, é pecado, né? Mas incluindo nessa lista aí de pecados também, a homossexualidade, ela é pecado. Então, assim, nós não podemos tirar um e colocar o outro. Todos esses são pecados. E o problema é quando a pessoa não se arrepende da prática do que está fazendo, né? E não reconhece que isso é um pecado, né? E no caso aí dos Carlinhos Maia aí, ele está falando que não vê isso como um problema, né? Nós vemos aí a Xuxa está entrando, falando sobre esses assuntos aí também, causando polêmica. O Carlinhos Maia, que é esse que está aí com o Pablo Marçal no vídeo. Também o pastor Caio Fábio, viu? O Hermes, pastor Hermes lá do Rio de Janeiro. Então isso tem sido um problema muito grande no nosso meio, né? Hoje existe a igreja inclusiva, né? Onde várias pessoas, várias igrejas estão se tornando inclusivas. E assim, o que é pecado, amados, né? E eu sei que eu sou pecador, que nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós precisamos ser pecadores arrependidos, que se arrependem e querem mudar, né, a direção da nossa vida e que reconhece o nosso pecado. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nossa falha, o que nós somos, nós vamos procurar corrigir, tá certo, amados? É o que a Bíblia nos diz, é o que a Bíblia nos ensina, que Deus ainda destruiu duas cidades, né, Sodoma e Gomorra, pelo fato da homossexualidade, que queriam fazer sexo com os anjos. Tá bom? Queridos, essa é a minha opinião. Deus abençoe a sua vida, tá? Você deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha, manda para o máximo de pessoas. O que você acha sobre esse assunto? O homossexual, o gay, a pessoa que vive na prática do homossexualismo, ele vai para o inferno? Essa é a minha posição, é o meu pensamento, é aquilo que eu acredito, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.